Eu sou o professor Edson Santos e eu vou mediar o projeto de hoje do Mundo para a Escola com o tema Covid-19, uma nova era para o ensino público? O distanciamento social, que culminou na suspensão das aulas em todo o território nacional, evidenciou a dificuldade das escolas públicas em continuar assessorando os alunos à distância. Ao mesmo tempo, diversos estados correram contra o tempo e se reinventaram para continuar promovendo o acesso à aprendizagem. 2 meses depois, e ainda sem uma data exata para a reabertura das escolas, qual o legado que essa experiência pode deixar para a educação pública? Será uma nova era para esse setor também? Para nos ajudar a vislumbrar esse cenário, convidamos para a conversa de hoje Rogério Moraes. Rogério é secretário executivo para a primeira infância do Recife. Também é líder MLG pelo Master em Liderança e Gestão Pública e blogger, ele é blogger do QEDU. Antes de assumir a direção da Secretaria Executiva para a Primeira Infância, Rogério foi secretário executivo de Gestão Pedagógica e conselheiro municipal de Educação do Recife por 6 anos. Além disso, Rogério é administrador e especialista em gestão educacional pela Universidade de Pernambuco. Rogério, seja muito bem-vindo. Já vou apresentar você visualmente para os nossos internautas enquanto apresento o nosso próximo convidado. Também com a participação, bem-vindo, Rogério, seja bem-vindo. Quero destacar também a presença de Tiago Ledesma Mariano. Tiago, que é chefe do Departamento de Inovação e Tecnologias Educacionais da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, aqui no Paraná. Formado em História pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduado em Perspectiva da História e Ensino, Práticas Pedagógicas Inovadoras. Em 2017, o Tiago começou a programar a sua própria plataforma de ensino, com uma inteligência artificial reconhecida e premiada pela Google em 2018, como a melhor prática de ensino inovador entre mais de 2.000 projetos. CEO em 2 startups na área de educação, uma delas a EducaMaker. Apresento para vocês agora visualmente Tiago Ledesma. Tiago, seja muito bem-vindo. É um prazer receber aqui você na nossa live. O prazer é todo meu. Boa tarde aí, galera. Obrigado, Tiago. Bom, nós vamos fazer também uma apresentação de vocês, internautas, que nos acompanham, educadores em todo o Brasil, desde a nossa primeira live. Tivemos interações até de fora do país, o que para nós é motivo de muito orgulho. Estamos muito felizes com o resultado dessa iniciativa, que significa que a gente está atendendo educadores em todos os cantos do país. E, por conta disso, assumimos mais um compromisso com vocês, educadores. Tá? Lembrando, vocês podem, então, com esse compromisso, baixar um e-book completo sobre como elaborar um plano de contingência, um plano de comunicação, plano de ação, ferramentas e uma série de orientações que podem ajudar a vocês, educadores, e a vocês, gestores de educação, nesse momento histórico pela qual a educação brasileira está passando, a educação do mundo está passando. O link ficará fixo aqui nos comentários do nosso chat no Facebook. E você também pode participar dessa roda de conversa interagindo com a gente pelo chat. Muito bem, vamos começar com uma abordagem que diz o seguinte. O Plano Nacional de Educação, estipulado em 2012, esse plano, o PNE, estipula 10 anos para cumprirem 20 metas direcionadas para a educação no nosso país. Essas 20 metas foram divididas em 4 grupos. O primeiro grupo trata sobre a garantia de direito à educação básica com qualidade para todos. O segundo grupo trata sobre a redução das desigualdades, a valorização da diversidade, que são caminhos imprescindíveis para a tão sonhada equidade social. O terceiro grupo dessas 20 metas do PNE trata sobre a valorização dos profissionais da educação, valorização e reconhecimento de todos nós. E o quarto grupo está voltado para o ensino superior, como a academia está transformando pesquisas em práticas que elevem a qualidade do ensino no nosso país. A discussão de hoje, eu peço licença a todos vocês, internautas, educadores, nós vamos olhar para o terceiro grupo,
que é voltado para a valorização dos profissionais da educação. Por isso, as iniciativas da tecnologia educacional estão voltadas a esse terceiro bloco com as nossas lives, certo? Poderíamos tratar diversas dimensões da educação pública, a dimensão política, a econômica, a social, mas hoje nós vamos pensar exclusivamente em como professores que estamos juntos, passando por essa fase histórica, podemos levar a educação ainda assim de qualidade aos nossos alunos, e não há como fazer isso sem tecnologia. Por isso, o nosso tema de hoje vai ser mais focado nessa dimensão da abordagem do ensino público. Com tudo isso, Rogério, eu quero dirigir a você a primeira abordagem. Pensando nesse cenário de educação em tempo de distanciamento social, você que atua numa área ainda mais sensível, que é voltada para a primeira infância, para os alunos maiores, que ainda já têm um pouco mais de autonomia, é fácil para eles lidarem, né? Mais fácil para eles lidarem com a educação à distância. Porém, na primeira infância, ela foi impactada muito fortemente. Como você está se organizando sobre isso na primeira infância? Rogério, bem-vindo. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. A oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Está aqui representando o Nordeste, está aqui representando Recife. O Nordeste que, ao meu ver, vem dando exemplo para a educação do país. A gente pode falar aí, o grande exemplo de alfabetização é o Sobral, no Ceará. O grande exemplo do ensino médio são as escolas integrais em Pernambuco. Se a gente vai para o IDEB, né, as capitais, aí, a capital com o maior IDEB nos anos iniciais e nos anos finais é Teresina. As capitais que estão mais crescendo são as capitais do Nordeste. Então, eu acho que o Nordeste tem muito a contribuir com esse debate daqui hoje, né, para a gente poder trocar aí experiência com o restante do país. A gente vê realmente esse momento com muita preocupação, porque a gente não sabe ainda, Edson, quando é que isso vai terminar. E é claro que a melhor alternativa de todas, não só sanitária e econômica, mas também social, é o isolamento social disciplinado. Quanto mais rápido a gente sair disso, melhor. Menor o atraso escolar, né? Menor a pobreza que a gente vai gerar, menor a desigualdade que esse processo vai gerar. Então, eu acho que isso não pode sair da mente da gente. Isso porque tudo que a gente fizer nesse momento, ele vai ser um pouco limitado. A gente não estava completamente preparado, então tem muita limitação que é não do que a gente está deixando de fazer agora, mas do que a gente deixou de fazer antes. Né? A falta de infraestrutura da internet no país, as condições de saneamento, né, de infraestrutura de moradia, tudo isso que afeta o contexto para a gente poder desenvolver as atividades escolares informais ou formais. Informais, eu vou depois puxar um pouco aí a questão da primeira infância. Então, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, porque está todo mundo, eu sei que tem educadores aqui também nos assistindo, com um certo sentimento, às vezes, de frustração, de limitação, e eu acho que é bom a gente ter esse equilíbrio mental. Não vamos fugir da responsabilidade, não vamos usar isso como desculpa, vamos fazer o máximo possível, mas realmente esse momento de agora tem suas limitações, né? Mas vamos tirar aprendizados, né, desse momento. Vamos aprender. Eu acho que a gente realmente vai tirar um grande aprendizado. Vamos ter um novo normal aí depois desse processo, porque essa experiência está sendo emocionalmente muito forte. E tudo que é emocionalmente muito forte deixa marcas, né, deixa algumas cicatrizes, mas deixa aí algo que a gente pode usar a favor para poder transformar aí o que vem pela frente. No caso, especificamente, do processo da educação pública e na educação infantil, eu acho, Edson, que você foi muito feliz aí quando colocou a pergunta. A gente tem que estar atento à capacidade de autonomia da criança. É diferente, né, a situação da educação infantil, da situação dos anos iniciais, da situação dos anos finais, da situação do ensino médio, falando aí de educação básica. Eu acho que a autonomia é um dos itens que o planejador da secretaria, o gestor da escola, o professor, que é o gestor da sala de aula, tem que estar atento. Né? E no caso do uso da tecnologia, que é o que a gente vai aprofundar aqui ao longo da conversa, mas só dando uma visão geral aí nessa abertura,
a gente tem que estar atento ao que o CNE, o Conselho Nacional da Educação, colocou no seu parecer, ao que a Undime vem falando, que é a União dos Dirigentes Municipais, para poder adequar o que a gente vai ofertar nesse momento para essas crianças, nesse contexto social, nesse contexto familiar que eu falei agora na introdução. É muito importante que essas crianças não parem de fazer atividade, a gente tem que ter cuidado para que não exista o processo de desaprender, mas é importante também respeitar esses contextos. É importante entender que os pais, os cuidadores, né, estão também passando por dificuldades, por adaptação da rotina. É importante também entender o cuidado com a limitação do uso de telas. A gente sabe que existe uma limitação maior para a educação infantil, né? Não é recomendado um tempo muito grande do uso de tela. Então, tudo isso exige do professor, né, de todo o sistema de ensino, uma capacidade de planejar atividades à distância que não necessariamente vai usar somente tecnologia digital. A gente pode falar de tecnologia de um material escrito também, a gente pode falar de tecnologia de um jogo, a gente pode falar de tecnologia de robótica e alguma coisa que eventualmente a rede pública já tenha disponibilizado para as suas redes de aluno. Então, é um processo que, no geral, viu, Edson, fechando essa abertura, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter equilíbrio mental, vamos tirar muitos aprendizados e, no caso da educação infantil, ter esse cuidado para fazer essas intervenções bem equilibradas dentro do necessário. Legal, muito obrigado pelas suas considerações iniciais, Rogério. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre esse universo, né, pelo qual você há muito tempo já trabalha dentro do setor público, mas agora eu gostaria de dirigir as palavras ao Tiago Ledesma, Mariano. Tiago, bem-vindo. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: aqui no Paraná, você atua, Tiago, diretamente com as questões relacionadas às tecnologias para a educação. Como a área pública do Estado tem se planejado para se atualizar, oferecer uma educação 4.0 para os alunos da rede? Como que vocês estão trabalhando todas essas questões? Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, professor Edson, pelo carinho, pelas palavras gentis. Quero, antes de mais nada, também aqui mandar um abraço para a Sônia, uma professora minha do Ensino Fundamental 2, né, que mora em Cambé, e ela mandou aqui que está orgulhosa de mim, e eu só tenho a agradecer a ela e todos os outros professores, né, que me fizeram ser o que eu sou hoje, né. Se hoje eu amo, se eu atuo na educação, são graças a eles, inclusive a professora Sônia, que eu tenho um carinho enorme por ela, e ela sabe disso. Beijão, professora. Edson, num primeiro momento, né, quando a Secretaria de Educação, então, ela se depara com o problema da pandemia, do enfrentamento ao Covid, e isso foi tudo muito rápido e tudo muito novo. Nós nunca tivemos uma ação tão profunda, uma ação que exigisse tanto de nós, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, como nós tivemos agora, como nós estamos enfrentando agora. Então, a princípio, a Secretaria antecipou as férias de julho, né, as férias do meio do ano. Logo em seguida, entre 10 e 15 dias, nós conseguimos levantar um possível EAD, né, muito mais no sentido de atender as famílias e tentar passar para elas o sentido de que nós estamos atuando e que nós continuamos preocupados com a educação dessas crianças, mesmo ela em casa. Claro que com todas as limitações, o brasileiro, ele não tem essa cultura ainda do home study, né, de estudar em casa, de ficar em casa. Tem todas as questões familiares, o pai presente, a mãe presente, o irmão, né, e a família inteira precisa se reinventar nesse momento, né, enfim, a sede então consegue, num esforço muito grande, em 15 dias, levantar o EAD que está aí para todo cidadão paranaense, e agora nós estamos estendendo isso para
as prefeituras de todo o estado. Então, as mesmas ações que o estado está realizando e que tem gerado bons resultados, também vai ser ampliado agora para as prefeituras de todo o estado. Então, as crianças da primeira infância, as crianças do ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e dos cursos profissionalizantes, todos estarão sendo atendidos. Agora, é claro que tudo isso, apesar de todo o esforço, é claro que nós temos alguns problemas relacionados ainda ao engajamento, tanto nós temos ainda o problema de engajamento, né, tanto dos profissionais como também dos alunos, e é isso que nós estamos correndo atrás, só que nós também temos a plena ciência que isso vai chegar ao fim. Né, e isso vai chegar ao fim, nós vamos precisar começar a retomar nossas vidas, e essa pandemia, todo esse enfrentamento, ele vai trazer algumas coisas de certa forma positiva para a educação. Porque há muito tempo o Estado ele vem investindo em tecnologia, mas ainda havia uma certa lacuna entre você equipar uma escola e você atuar de uma forma diferenciada, né, com uma educação muito mais ligada ao século XXI, como, por exemplo, a educação 4.0, que é a educação que você me perguntou. Então, nesse momento, a grande pergunta é como que nós vamos fazer com que professores e alunos possam entender esse novo modelo de educação, esse modelo que a pandemia exigiu que todos fizessem um mergulho profundo nessas novas metodologias, no uso da tecnologia, e como nós vamos formar professores e alunos para que, mesmo quando a gente voltar para a escola, independente do formato que nós vamos voltar para a escola, que isso não se perca. Porque é um ganho muito grande, do ponto de vista pedagógico, você ter todo o estado do Paraná, professores, diretores, pedagogos, se reinventando digitalmente. E esse mundo digital, ele colabora para a construção de uma educação 4.0. Frente a isso, o Estado já está, por exemplo, aquisicionando kits de robótica, já está se contratando várias plataformas de ensino, algo que, pelo menos no estado do Paraná, era muito difícil de se pensar isso, né? Quando se pensava alguma coisa em tecnologia, estava ligado estritamente à Celepar. Então, se a Celepar não se desenvolvia, o Estado também não aquisicionava. Então, agora, com essa mudança de postura, vai faltar apenas a formação do professor, e aí a formação do professor talvez não mais voltado para esses métodos clássicos da universidade, né? Mas, é claro, não quero aqui levantar uma polêmica sobre a formação do professor na universidade, mas o que eu digo é que as formações dos professores, eles tendem muito mais a ser descentralizadas, né? Eles tendem muito mais a trabalhar com algumas habilidades que não necessariamente a universidade trabalha ainda. Né? Então, como por exemplo, o viés da comunicação. Então, quando eu penso numa sala de aula, quando eu penso no professor que ele precisa trabalhar a questão da comunicação, eu penso na educação, na educomunicação, eu penso em habilidades que o professor e o aluno eles vão precisar desenvolver e que não necessariamente eles vão encontrar essas habilidades dentro da sala de aula. Daí a importância de um parceiro privado, daí a importância de uma boa assessoria nessa área. Né? E nesse mesmo sentido, da formação do professor, dessa reinvenção, isso vai colaborar para que a gente chegue cada vez mais próximo a essa educação disruptiva, a essa educação criativa, a essa educação 4.0. E para o mercado educacional, agora nós temos um prato cheio, onde nós temos uma gama de startups sendo criadas para tentar resolver pequenos problemas do dia a dia educacional, o que fomenta ainda mais a discussão da inovação na educação, do uso da tecnologia e também da participação do professor como protagonista desse processo. Né? Acho que vocês estão com o fone desligado. Verdade, eu tô desligando aqui para melhorar a qualidade do áudio. A cada vez que um de nós se coloca, eu tento melhorar o áudio para os nossos internautas, tá? Peço desculpas por isso.
Mas eu quero, então, reforçar, agradecer as suas considerações iniciais, Tiago, realmente já esclarecendo dúvidas de muitos dos nossos, né? Já temos interação aqui de Minas Gerais, dizendo que os exemplos que você está trazendo da sua experiência, né, poderiam ser seguidos lá naquele estado também. Isso é muito bacana, só confirma a relevância da nossa iniciativa, da nossa conversa, do projeto do Mundo para a Escola. Agora, eu queria conversar um pouquinho mais com você, Rogério, em especial no que tange infraestrutura, tá? O ensino online já é uma realidade para muitos, mas a gente sabe que outros tantos alunos não têm acesso à internet, não têm computadores, ou seja, os devices. As aulas pela televisão, como é o caso que nós vamos abordar daqui a pouquinho com o Tiago, é uma realidade aqui no Paraná, aparecem como uma saída rápida e prática, mas ainda assim é um desafio grande, falando em infraestrutura. Pois além dos alunos, alguns, né, da área pública não terem esses recursos, ainda tem uma questão que envolve o convívio com muitas pessoas em casa, a capacidade de concentração para consumir o que esses canais estão entregando e tudo mais. Essas questões chegam até você aí no Recife, enfim, no estado de Pernambuco, como que esse impacto está sendo percebido pelos órgãos públicos aí na sua cidade, no seu estado? Sim, com certeza, Edson. Esse tem sido um dos aprendizados desse processo. A gente está comentando, está chamando, denominando de externalidade positiva, né? O que é que a gente está levando de bom nesse momento conturbado. Eu acho que a escola está aprendendo que a relação com as famílias é fundamental, né? É importante ter, inclusive, esse levantamento prévio o quanto antes, né, da realidade dessas famílias, porque a realidade brasileira ela é muito desigual. Ela é desigual no país, ela é desigual na rede privada, ela é desigual na rede pública. Dentro da própria rede pública há uma desigualdade muito grande. Então, nesse caso, eu até extrapolando um pouco, antes de falar aqui diretamente de Pernambuco, eu vi bons exemplos, né, de Santa Catarina, que faz esse levantamento dessa realidade das famílias matriculadas ainda no momento da matrícula. Goiás, que fez esse movimento logo no início desse processo de afastamento social. Então, isso é um diagnóstico que precisa ser feito e continuamente atualizado. Né? Aqui a gente também fez esse levantamento, principalmente aqui na rede municipal do Recife, até para saber qual é a realidade dos dispositivos, né? Do celular, né? Qual é essa disponibilidade do celular, se é dos pais ou se também da criança, a disponibilidade de TV, né? Que é a grande maioria. Né? Segundo dados nacionais, apenas 40% tem o dispositivo de celular com acesso à internet, né? no país, nas classes D e E. Então, isso aqui ainda é mais acentuado no Nordeste. Já a TV, 90% das famílias matriculadas na rede pública possuem TV. Então, aqui em Pernambuco e aqui em Recife, a gente está explorando muito esse canal da TV. Fizemos uma parceria com a TV universitária para poder também expor algumas dessas aulas. É uma necessidade. Agora, eu acho que, além do canal, né, que a gente pode ter informação, disponibilizar, é a necessidade da gente investir na competência digital dos professores, da gente ter esse processo de formação continuada. Isso é algo que Recife já investe há muito tempo, há mais de uma década, e nos últimos 8 anos foi bastante reforçado. E essa competência digital, realmente, ela não vai evoluir da noite para o dia, é um processo, é algo que realmente leva um tempo. Alguns professores são mais adaptados, outros estão se adaptando nesse processo, e a gente tem que entender isso. Só o tempo, só a formação continuada é que vai nos deixar mais preparados nesse sentido. Então, eu acho que o grande segredo é investir tanto em tecnologias, tanto na disponibilização dessas tecnologias, mas também no fator aí formação continuada de professores. Legal, muito bom, obrigado, muito legal a tua consideração. Acho que é importante pensarmos todos nessa direção, assim nós teremos uma velocidade talvez até um pouco maior, né, no resgate dessa tão sonhada qualidade educacional, enfim. Bom, o Tiago,
Você me ouve bem, Tiago? Deixa eu ver aqui seu áudio, só confirmar. Você está com o microfone mudo? Isso, não. Agora te ver. Aprendemos mais essa parte. Tiago, tem uma pergunta aqui interessante e eu gostaria de encaminhá-la para você. Foi a Isabela Muniz que nos trouxe. Vocês, né, enfim, acreditam que após essa pandemia, as atenções voltadas para políticas educacionais mudarão? Voltando-se mais ainda para uma educação tecnológica? E aí, Tiago, qual a tua visão sobre isso? Olha, a minha visão pessoal é que esse processo é inevitável. O que a gente sabe é que a tecnologia, ela consegue não só mediar, mas ela consegue produzir conteúdo. Muitos processos clássicos que nós estamos acostumados dentro de sala de aula, a tecnologia ela consegue substituir um processo manual por um processo muito mais produtivo e tecnológico. Vou dar um exemplo disso. Nós temos hoje no mercado educacional brasileiro uma série de plataformas adaptativas, inclusive, em que elas conseguem gerar o que o aluno deve aprender no sentido de trazer para ele maior velocidade e maior engajamento. Isso nunca vai excluir a função do professor. O professor ele apenas terá a sua essência ressignificada. Né? Isso nunca que nós vamos substituir. A diferença é que ficar com o aluno dentro de uma sala de aula, 50 minutos, numa aula que mais se parece um monólogo, isso cada vez mais vai fazer menos sentido para o aluno. Então, alguns processos nós vamos conseguir sim substituir com o uso da tecnologia. Isso é inevitável, essa discussão. É claro que nós vamos ter restrições, é claro que nós vamos ter ressalvas. Agora, o professor ele sempre será o processo disso. Ele sempre será o centro do processo de ensino-aprendizagem. Isso sem dúvida nenhuma. E é claro que, após essa pandemia, os órgãos públicos eles vão ter que se debruçar sobre essa nova realidade, né? Até mesmo porque isso vai ser uma demanda da sociedade e nós vamos precisar, sim, ter políticas públicas mais claras em relação a isso. Você quer ver uma coisa engraçada, Edson? Nós estamos utilizando aqui no Paraná, nós temos aqui no Paraná, na educação pública, alguns aplicativos da própria CED, e nós estamos utilizando também o Google Classroom, né? E quando a gente fala de engajamento da família dentro do contexto escolar, para uma sociedade que culturalmente não estabelece essa relação na prática, quando a gente começou a usar o Google Classroom, nós começamos a cadastrar alguns pais dentro do processo de ensino-aprendizagem. E o pai começava a receber pílulas. Então, todo dia ele recebia um relatóriozinho do filho, o que o filho fez, o que o filho deixou de fazer. Aí esse pai se engajou no processo. Você imagina que esse pai, quando a pandemia terminar, e aí o filho dele voltar para a escola, você acha que ele vai se satisfazer em receber orientações do que o filho está fazendo ou deixando de fazer apenas no final do trimestre? Não, isso não vai acontecer. Então, nós vamos ter, sim, que ressignificar todo o nosso processo de ensino, e é óbvio que essa tecnologia ela vem para somar esforços, e por isso as políticas públicas terão que ser muito mais claras nesse sentido. Tá? É claro que ainda é muito cedo para a gente falar o que vai acontecer de fato, mas o que a gente não vai fechar os olhos é que essa mudança, essa alteração, ela realmente terá que acontecer. Legal, obrigado pelas informações. Ô, Tiago, aqui tem uma coisa, Rogério, eu vou te pedir só para complementar, tem uma parte da conversa que o Tiago acaba de dizer, que é a utilização de uma das ferramentas de plataformas que estão disponíveis para os professores da rede pública de ensino levarem a aprendizagem aos lares dos nossos alunos. Porém, há uma dor de parte dos nossos educadores, em especial sobre a administração dessas plataformas, né? Você falou do sistema operacional Classroom, né, que é Google, nós temos outros sistemas que são da Microsoft, enfim. Como trabalhar? Em algumas situações, existem escolas que estão trabalhando com as duas ferramentas e os professores estão um pouco perdidos nesse universo.
É possível trabalhar com isso, com os dois? Qual seria o primeiro passo para transmitir ou dar segurança ao professor sobre uma boa ferramenta na qual ele possa se apoiar para fazer o seu trabalho? Eu faço muitas avaliações de plataformas na CED, né? Então, todas as plataformas educacionais, elas passam pelo meu departamento e a gente acaba fazendo muitos testes, né? E sempre o que a gente procura dentro de uma plataforma é o quanto que o professor, dentro da plataforma, ele se torna um protagonista. Isso é o que nós, quando nós vamos fazer uma avaliação, isso é o primórdio. Depois nós colocamos essa plataforma como um teste piloto em 20, 30 escolas e vamos analisar a experiência do usuário. Porque, né, o que conta para nós é que o professor seja o protagonista e a experiência do usuário. Se os dois forem positivos, ele parte para uma próxima fase, que é uma fase de contratação. E essa pergunta ela era uma dor minha, em particular, né? Às vezes a gente analisava uma plataforma, ela era muito boa, por exemplo, para o sexto e para o sétimo ano, mas não fazia sentido para o oitavo e para o nono. E nós tivemos uma visita internacional, onde uma pessoa que liderou a implementação da educação pública no Uruguai, o nome dele era Miguel, ele veio fazer uma visita para nós e ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu expus essa dor para ele, essa mesma dor, né? Às vezes eu não sei, né, o que a gente vai contratar lá na frente, não faz muito sentido. Aí ele olhou para mim e deu uma resposta assim, bem simples, ele falou assim, mas por que você está se perguntando isso, né? Quando na verdade você pode ter 4, 5 plataformas ao mesmo tempo. Qual é a diferença? O que vai diferenciar você ter 1 ou 4 plataformas na rede? Nenhuma. Quem vai usar? O professor. O que ele vai usar? Aquilo que faz mais sentido para a realidade dele. Então, não importa a quantidade de ferramentas que você tenha. O que importa é o que faz mais sentido para você. O que vai gerar o maior engajamento do seu aluno, o que vai gerar maior engajamento seu e que vai resultar em ganho de aprendizagem. Então, é nessa plataforma que você tem que focar. Legal. A plataforma ela é apenas uma ferramenta. O principal é saber o que fazer com a plataforma. É saber o que fazer com a ferramenta. É saber o que fazer com a tecnologia. E para isso, a gente precisa, claro, de formação continuada nessas diversas áreas. Né? Excelente, obrigado, Thiago. É colocar o objeto de estudo à frente do caminho que você vai trilhar para fazer ele chegar até a criança, né? E aí, perfeito. Eu acho que o resultado pode ser muito maior. Obrigado, excelente. Bom, Rogério, agora eu queria falar com você um pouquinho sobre professores, sobre a prática docente dessa etapa, né, que atende a primeira infância. Como que está o cenário das professoras para levar essas atividades até as suas crianças? E a relação, eu achei bacana o Thiago ter mencionado a relação da família nesse processo, né? Cada vez mais inserida nessa vida escolar das suas crianças. Então, como que vocês estão conduzindo a relação de preparação dos professores, de entregar alguma solução, de entregar formação para eles trabalharem com os menores? Edson, eu vou só fazer um rápido parênteses, porque eu achei a pergunta anterior, aí, a primeira pergunta para o... À vontade. Uma pergunta muito inquietante, que eu acho que todo educador e quem trabalha, né, todo gestor educacional, trabalha na área de educação, está se perguntando isso e espera uma mudança, né, na prioridade do investimento nas políticas públicas da educação. Como eu disse lá no comecinho, muita coisa que a gente está fazendo agora está limitada por alguma coisa que a gente deixou de fazer antes. Né? Se a gente for olhar mesmo para a educação infantil, a cobertura de vagas, de matrículas de 4 e 5, que já é obrigatória desde 2016, ainda não foi universalizada. Quando a gente vai para os 0 aos 3 anos, né, aquele período da creche, que ainda não é obrigatório a matrícula de acordo com o LDB, mas, segundo o Plano Nacional da Educação, o primeiro grupo lá de metas que você citou, a gente deveria alcançar uma oferta de 50% até 2024. Por enquanto, a gente está, em média, no Brasil, quando eu digo em média, porque isso inclui privado e público, com 35% de cobertura. Então, muita coisa que a gente pode pensar aqui de melhoria, de tecnologia, está limitada ainda porque nem sequer uma boa parte da população, 65%, ainda não conseguiu acessar a escola. E
a gente não vai conseguir reerguer o país só investindo em economia, só investindo em indústria, sem ter as pessoas. São as pessoas que fazem isso acontecer. E isso começa na base, e aí fazendo a defesa da primeira infância, isso começa numa base muito forte, nesse momento, né, que é justamente a grande janela de oportunidade, onde a gente garante oportunidade, garante igualdade de oportunidade e de direito, e tendo acesso à educação infantil, consequentemente toda a trajetória escolar tende a ser muito mais enriquecida. Então, eu tenho, sim, esperança de que a gente vai discutir Fundeb com priorização para a educação infantil. Eu tenho esperança de que a gente vai precisar retomar os investimentos na ampliação de vagas, que caíram pela metade de 2016 para cá, aqui o ano passado, 2019. Senão, a gente não reconstrói o país. E no tocante a sua pergunta de agora, Edson, a preparação e a entrega de materiais para a etapa da educação infantil, a gente vem seguindo, se orientando, sempre pela fala da Undime. Eu acho que o Luiz Miguel, que é o atual presidente da Undime, teve uma contribuição decisiva, fundamental, para o parecer do CNE, do Conselho Nacional de Educação. Esse parecer que a gente está se referindo, que saiu essa semana, né? O Conselho Nacional de Educação, ele vem sendo ativo e até certo ponto assumindo um papel que deveria ser do MEC como um todo. E o parecer foi positivo, mas limitado em alguns pontos. Mas na educação infantil, qual é a grande pegada? Por conta da autonomia do estudante, por conta dessa desigualdade de contexto familiar, desigualdade de acesso a tecnologias, que a gente faça atividades com foco realmente em deixar a criança mantendo um nível de atividade, mantendo um nível de rotina. E não uma quantidade de atividades que gerem um controle de horas formais de atividade, até porque isso na educação infantil é mais difícil de controlar. Com esse menor nível de autonomia do estudante, fica difícil fazer um processo de ida e vinda, de avaliação, né, de devolutiva, por mais que se use a tecnologia educacional. Então, na educação infantil pública daqui, eu estou vendo uma realidade um pouco diferente na rede particular. Os professores e a equipe técnica pedagógica vêm preparando muito material escrito para apoiar, né, essas atividades, assim como disponibilizando livros, jogos, para apoiar aí aos estudantes. Lembrando que aqui na rede pública, desde a educação infantil, a gente investe muito em tecnologia. Desde a educação infantil, a gente já começa a trabalhar com os primeiros passos da robótica. Desde a educação infantil, a gente tem mesas educacionais que, lá quando a criança está com 4, 5 anos, na pré-escola, entrando no ciclo introdutório, preparatório para a alfabetização, ela já começa a ter acesso à mesa de tecnologia. Então, a gente acha que a tecnologia é muito importante, mas tem que entender esse momento, tem que adequar, tem que gerar oportunidades para que todo mundo consiga trabalhar nesse momento e com esse cuidado especial com a educação infantil. Legal. E é uma preparação para a criança que vai assumir as posições decisórias da sociedade no futuro, né? Então, acredito, Rogério, que essa seja uma linguagem, que esses sejam recursos que, de fato, já entram meio que de maneira indireta no currículo escolar, né? A discussão sobre currículo demanda outras 2 lives no mínimo, né? Mas o que de fato nós vamos entregar, com que recursos para preparar essa criança que assumirá posições de liderança e de decisões sociais no futuro, né? A educação infantil de fato é visceral nesse ponto. Educação integral, olhando o ser humano também, a parte emocional, social, vendo que esse é o futuro do mundo, né? Legal. Diga, Thiago. Eu só queria comentar uma coisa, mas agora é uma visão quase que pessimista, né? Tudo isso que o Rogério ele falou sobre essa questão da falta de investimento em infraestrutura, e aí, né, todo esse contexto de combate à Covid, eu particularmente, mas já vi vários outros educadores e vários outros gestores públicos, nós estamos com muito medo do final desse enfrentamento, porque qual é o maior medo hoje entre os educadores brasileiros? É que no final dessa quarentena, quando a gente começar a voltar, essa falta de estrutura, ela reflita justamente no abandono escolar.
Então nós estamos com um medo muito grande de que no final do processo nós tenhamos um abandono escolar muito grande, porque a gente sabe que a realidade de uma capital e a realidade do interior do país, do nosso estado, enfim, ela é muito desigual. E esse processo ele pode sim gerar exclusões, porque ele foi feito de uma forma extremamente abrupta, né? Ela é muito rápida, mas sem essa infraestrutura que o Rogério falou. E esse momento de pandemia, também tudo indica que ele não vai ser único, não vai ser apenas dessa vez. Pode ser que isso se repita ao longo de alguns anos. E se a gente não começar a fazer esse investimento que o Rogério falou, se as autoridades não começarem a ter políticas públicas de um investimento sério, de uma internet de qualidade no interior do país, de um acesso a um custo mínimo, para que realmente as famílias mais carentes consigam ter esse acesso, nós podemos estar dando um tiro no pé. Daí não há investimento em formações de professores que vai resistir a uma pandemia. Então, realmente, isso é uma preocupação muito grande hoje do gestor público, né? Essa falta de investimento que, que historicamente se concretizou no país e que agora é o momento que nós mais precisamos desses investimentos e eles não foram feitos, né? E rapidamente, Edson, só um complemento final aí, do que o Tiago falou. E é por isso que nos assusta, e inclusive quem trouxe isso foi a Priscila Cruz, do Movimento Todos pela Educação, a ausência do MEC, né, do ministro, nesse momento da pandemia, né, nas mesas que estão sempre colocando as ações de enfrentamento à pandemia do ponto de vista federal. A gente precisa estar atento para cobrar essa participação na retomada, né? Se agora a gente vai ter alguma limitação, mas essa retomada vai ser chave. Uhum. É como que o Estado está se preparando, né? Eu acho que, se eu entendi bem, você está me dizendo que está sentindo falta de um posicionamento do Estado frente a essa nova realidade. Seria isso, Rogério? Exato. Quando a gente vê lá o ministro da Economia sentado numa mesa de coletiva de imprensa, quando a gente vê o ministro da Saúde, faz total sentido na cabeça de todo mundo. Mas faz total sentido também estar lá o ministro da Educação. A gente tem que pensar que a educação realmente também está passando por uma situação bastante complexa nesse momento e a educação vai ser a grande saída, vai ser o caminho para a retomada. É como eu não peguei o nome da ouvinte, da participante, mas a gente precisa sair com um olhar diferente no investimento em políticas públicas educacionais. Precisa investir nisso, precisa investir em tecnologia, precisa investir em formação de professores. Excelente, excelente. Obrigado, viu, Rogério? Bom, pegando carona nessa reflexão, Tiago, tem uma pergunta aqui de uma diretora da rede de Curitiba de ensino. Ela diz o seguinte: quais as ações que a Secretaria pode iniciar, né, tomar a respeito não só do conhecimento sistematizado, do currículo que está sendo encaminhado, levado aos estudantes, e que estão aparecendo na via pública pela TV. Mas, como vocês estão olhando, se estão para alguma solução que possa viabilizar uma psicoeducação, para que famílias, estudantes e professores estejam emocionalmente prontos, aptos a lidar com esse momento de crise mundial, fora e dentro da escola? O que nós vemos hoje claramente dentro da secretaria é que existe um processo, uma preocupação muito grande em relação à formação, acho que mais importante do professor nesse sentido, porque dentro desse processo de ensino-aprendizagem que se estabeleceu, o professor ele continua sendo o protagonista. Então, o professor ele precisa assumir isso dentro desse processo, ele precisa entender que ele tem que construir mediações com o seu aluno, e essa mediação é que vai trazer esse conforto psicossocial, né, a qual a diretora ali, ela trata, tá? Nós não conseguimos entender, por exemplo, pelo menos eu, agora falando a minha opinião e não a opinião da secretaria, eu não consigo entender que nós tenhamos alguma ação a curto prazo que vamos conseguir atingir as famílias a esse nível, tá? Até porque, historicamente, culturalmente, as famílias não são assim.
O que nós acreditamos muito forte é que as ações que estão acontecendo pela TV, elas por si só já têm esse caráter psicossocial, de acolhimento, de mostrar para o cidadão que o Estado continua trabalhando por ele, mas a efetivação disso, a gente vê que as famílias elas estão, de certa forma, estressadas, né, em relação ao processo, porque elas também estão tendo que se reinventar, no sentido de que a família precisa apoiar muito o aluno dentro das suas atividades dentro de casa, e muitas vezes essa família não está preparada para isso. Então, a gente vê no professor e na formação do professor, quanto mais o professor for ativo, quanto mais o professor conseguir mediar esse relacionamento entre conteúdo e aluno, mais essa situação de estresse ela tende a se distender e ela criar um certo relaxamento e automaticamente essa pacificidade, essa questão do apaziguamento aí psicossocial. Então, a gente vê no professor ainda essa atribuição. Mas eu quero deixar uma coisa claro, Edson, para quem está nos ouvindo, que nós não estamos em nenhum momento querendo também sobrecarregar o professor, até porque a gente entende que o professor ele precisa ser o centro desse processo, mas ele também precisa ser cuidado, ele também precisa ser capacitado, ele não pode trabalhar mais do que ele trabalhava dentro da escola, né? Então a gente precisa ensinar muito mais do que ensinar ele a usar uma ferramenta, nós precisamos ensinar ele a se reinventar enquanto professor e conseguir extrair daquela ferramenta, junto com a essência do ser professor, e construir métodos de ensino que possam chegar nesse nível. Para mim, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, o que essa diretora está colocando é um nível muito profundo, né, para se atingir em tão pouco tempo, né? Mas eu acredito muito que quanto mais o professor estiver engajado, quanto mais ele estiver criando metodologias, e criar metodologias não é apenas usar uma ferramenta, mas criando estratégias, conseguindo se reinventar, conseguindo pensar na educação criativa, nas metodologias ativas, melhor vai ser o resultado psicossocial dentro das famílias paranaenses, né? Legal, que bom, obrigado. Eu acredito que todas as famílias, não apenas as paranaenses, mas as brasileiras também. Bom, gente, nós já estamos aqui há 50 minutos da nossa live, como eu disse, a média de uma live é de 40 a 45 minutos. As nossas lives da TE, elas passam tão rápido que a qualidade do conteúdo não permite que a gente perceba o passar desse tempo. E eu acabei não reforçando para quem chegou depois da abertura, peço licença aos nossos convidados de hoje, para dizer para você que chegou no meio da nossa live que nós temos dois e-books completos, para professores, sobre uma adequação imediata a essa educação do futuro que já está no presente. Lá nesse e-book destinado aos professores, nós temos ferramentas, planos, comunicação, e uma série de orientações que podem te ajudar nesse momento. E o outro e-book, o segundo e-book, está lá para apoiar aos gestores, com todos os detalhes para a elaboração de um plano de contingência. Enfim, o link para vocês baixarem gratuitamente esses dois e-books está fixo aqui no nosso chat. Basta você acessar lá, faça o download e desfrute desse e-book que a tecnologia educacional disponibilizou para vocês, com gratidão, assim, pelo seu acesso às nossas lives desde o início do projeto do Mundo para a Escola. Também quero agradecer a presença de diversas regiões do país. Mais uma vez, o Brasil está representado nas nossas lives, Minas Gerais, o PEMA, lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Enfim, temos muitos educadores conectados com a gente, pensando com a gente, buscando soluções junto com a gente. Isso só nos dá alegria, motivo de muito orgulho para nós. Estamos aqui por trás de toda essa oferta, né, de tecnologia e de conexão entre educadores. Bom, como eu disse, já estamos aí há quase uma hora da nossa live e eu vou tentar finalizar dentro de uma hora, tá? Para isso, Rogério e Tiago, eu vou deixar esse espaço final para duas manifestações, tá? De vocês. Então, queria que vocês fizessem suas considerações assim, de um fechamento sobre esse tema de hoje, né? Que escola pública está vindo por aí,
com tecnologia, com conectividade, com modelo à distância para ensino básico, e os seus canais, caso vocês queiram deixar, né, reforçar, apesar dele já estar passando aqui embaixo, como é que as pessoas podem conectar com vocês depois da nossa live, tá bom? Começa com você, Rogério. Seu microfone está mudo. Perdão. Bom, minha gente, foi um prazer estar aqui com vocês, participar dessa live com o Tiago, com o Edson, aprender com vocês dois também, aí com as perguntas dos participantes. Como eu disse, é um prazer estar aqui representando o Nordeste, estar representando minha cidade, o Recife. Eu acho que esse momento está sendo, né, muito forte, emocionalmente forte, e vai sim mexer com a gente. Acredito numa transformação. Acredito que essa transformação vai ser processual, não será também uma revolução da noite para o dia, mas vai ser processual. E acho que o caminho para a gente reforçar o uso das tecnologias e até se preparar, ninguém quer passar por outra pandemia desse tipo, mas tudo leva a crer, né, pelas condições de globalização, pelas condições de vida humana, de relação com o meio ambiente, de que é provável que no futuro a gente possa passar por uma situação parecida. E para chegar nesse futuro com uma situação melhor preparado, eu acho que o caminho é a gente passar para uma didática mais híbrida, onde cada vez mais a tecnologia entra na sala de aula, onde o presencial e o não presencial vão se complementar. Eu acho que isso aconteceu com a TV, com o modelo de TV, cada vez mais a TV coloca lá um QR Code para a pessoa participar, deixa um número de contato de rede social para a pessoa mandar pergunta. Esse modelo que a TV está fazendo aí para se transformar, eu acho que é o mesmo modelo que a escola deve seguir. Para que isso entre num novo normal, para que isso entre no dia a dia da escola, eu acho que toda aula precisa fazer uso de um objeto digital, para a gente começar a preparar melhor a formação do professor, para que ele insira isso e, aos poucos, esse seja um novo normal, o hibridismo, né? o modelo híbrido, presencial e não presencial dentro da sala de aula. Do ponto de vista de política pública, é o que a gente falou aqui, a gente precisa investir muito na educação infantil, porque essa é a base, esse é o caminho para um país melhor, para um futuro melhor. Excelente. Obrigado. E quem quiser encontrar com você, ter o contato com os seus materiais, com as suas produções, tá para ótimo, bem lembrado. Eu escrevo no blog do QEDU, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, é o quedu.org.br. Então tá lá, é um site, uma plataforma com informações sobre indicadores, IDEB, gestão educacional. E quem também quiser me seguir no Instagram é @Rogério_M_Moraes, Moraes com I. Obrigado, pessoal. Legal. Rogério, daqui a pouquinho eu dou um até logo com nós três na tela, e eu quero dizer a você que está nos acompanhando que você pode sim continuar interagindo tanto conosco da Tecnologia Educacional, quanto com os nossos convidados dessa live e de todas as outras que já antecederam a de hoje, tá bom? Quero destacar aqui, o pessoal está mandando aqui as cidades de onde estão interagindo conosco. Joel Ferreira, de Vitória, no Espírito Santo, o Vitor, lá do Rio Grande do Sul. Legal, Vitor, obrigado. A Gilma, de São José do Calçado, lá no Espírito Santo. Muito legal. Gente de todo o Brasil trazendo para nós aí mais orgulho do que a gente faz, do que a gente já sente com a presença de vocês convidados. E agora, Tiago, sua vez, suas considerações finais, como é que você olha para o futuro da educação no Paraná e no Brasil? Bom, eu acho também, eu concordo plenamente com o Rogério. Eu acho que nós não vamos sair iguais, nós entramos nesse combate à pandemia. Eu acho que o modelo de ensino híbrido ele vai ser cada vez mais usual dentro das salas de aulas do Brasil inteiro. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter essa cobrança no investimento de infraestrutura. Eu acho que nós vamos ter cada vez mais um professor engajado na causa e construindo também novas metodologias. Como eu venho também do mercado de startups, do mercado de inovação, eu acho que também vai ter muito professor se reinventando e criando boas plataformas de ensino, boas ferramentas digitais, para que a gente possa contratar, comprar, implementar nas redes de ensino, né? Eu acho que esse é um resultado positivo desse momento de combate ao coronavírus. E, claro,
acho que o professor ele tem um papel fundamental também de cobrança das redes, né? Eu acho que muitas vezes a rede ela peca de ouvir tão pouco o professor. Então eu acho que o professor ele precisa se engajar também nessa luta, nessa causa, se fazer ouvir, né, pelo Brasil inteiro. Como o Rogério falou, hoje nós temos uma situação muito triste, né, de não ser ouvido muitas vezes pelo MEC, e a impressão que dá é que o MEC está nos passando que nada está acontecendo no Brasil, está tudo bem, né, decidam aí o que fazer, sem apoio, sem nada. Então, isso tá, também é algo que o professor brasileiro ele precisa nos ajudar a cobrar, sabe? Ele precisa se engajar nas questões das políticas públicas de ensino, precisam se fortalecer e fazer com que a voz deles sejam ouvidas nos 4 cantos do nosso país, né? Acredito muito numa transformação metodológica. Eu acho que esse é o futuro ideal, é a gente repensar nossas práticas pedagógicas o tempo inteiro e na formação de um novo professor, começando na universidade. Tiago, legal. Eu quero, antes de encerrar com a tua contribuição, tem uma pergunta que eu não posso me furtar de levar até você, veio dos educadores que nos acompanham. Eles dizem o seguinte, que muitos estados no Brasil, municípios também, ainda não se atentaram ou ainda não se alertaram, e aí, Rogério, se quiser contribuir com a resposta, fique à vontade. Muitos estados e municípios ainda não se alertaram para essa nova normalidade que vem por aí, sem o uso de tecnologia. Tá? Outros já investiram nisso. Você, inclusive, vocês dois estão em estados que trabalham com a tecnologia de uma maneira já meio que, né, orgânica. A questão aqui é a seguinte: quem ainda não fez isso, aparece a palavra desvantagem, está em desvantagem, né? Quais os outros meios que esses municípios ou estados devem ou precisam fazer para levar a educação aos seus alunos nesse momento e depois dele? Eu não sei se a palavra desvantagem ela seria uma palavra interessante, porque muitas vezes o gestor público ele não consegue fazer isso, né? Nós estamos no Paraná, não é um estado pobre, é um estado rico, é um estado que tem 100% de cobertura de internet, é um estado que tem inúmeras empresas de TV, mas mesmo assim nós temos uma parcela da população considerável, não é uma parcela pequena, uma parcela considerável que está à margem desse processo. Então muitas vezes o gestor lá do interior, ele não tem o que fazer. Ele não tem, porque ele não tem infraestrutura de rede, ele não tem apoio de uma empresa de TV, ele não tem recurso para fazer uma contratação. Então, falar desvantagem para esse gestor é uma crítica, acho que, muito pesada. Agora, isso não significa que ele não vai se reinventar. Ele vai se reinventar, só que, de repente, ele vai se reinventar com outras práticas, como, por exemplo, como o Rogério falou, fazendo aquisições de mesas, fazendo aquisições de kits de robótica, Arduino, fomentando a cultura maker, né, dentro do seu município. Então, isso tem que ser assim, muito bem equilibrado. Claro, a minha resposta ela não quer entrar nas questões políticas, né? E aí, mas se a gente voltar um pouco naquilo que eu havia falado do professor ter voz, o que a gente vê no interior, por exemplo, do país, e às vezes até em algumas capitais, são gestores educacionais que, na verdade, nunca pisaram no chão de uma sala de aula. Não entendem nada de educação. Então, como que ele vai se reinventar de uma coisa que ele não conhece ainda? E aí, por isso, o engajamento do professor para exigir do prefeito, do governador, que secretários municipais, estaduais, sejam educadores, ou que pelo menos conheçam a área de educação, que tenham o mínimo de atuação dentro da área de educação. Eu posso relatar um caso de uma pessoa que me procurou oferecendo uma plataforma de ensino. Era uma pessoa ligada à Secretaria Municipal, mas nunca tinha pisado numa sala de aula, não sabia o que era uma formação de professor, nada. E ele vendendo uma experiência surreal, que era muito nítido que a experiência que ele estava vendendo, nenhuma plataforma educacional conseguiria chegar naquilo. Então, mais uma vez, professor, vamos nos unir. Nós precisamos fazer com que as nossas vontades, nós precisamos fazer com que aquilo que a gente luta chegue no nosso gestor. E aí a gente não vai ter esse problema.
né, de um gestor que vai camuflar as coisas. Né? Porque é muito diferente aquele gestor que não quer fazer e aquele gestor que não consegue ir por um caminho e vai por outro caminho. Legal, legal. Obrigado, Thiago. Quem quiser te encontrar, tá aqui embaixo, seus canais. Quer falar sobre eles rapidinho? A Educamaker é o meu site, hoje a minha principal plataforma de ensino. É uma plataforma adaptativa, trabalha com educação criativa e cultura maker para os professores. Lá tem meu e-mail, pode entrar em contato pelos e-mails da página. E no Instagram, @Thiago Ledesma Mariano. É só meu nome com arroba na frente. Podem ficar à vontade, mandar perguntas, dúvidas, convites, e a gente tenta atender da melhor maneira possível. Bacana, obrigado, Thiago. Rogério, suas considerações sobre essa expressão vantagem, desvantagem, tecnologia, não tecnologia. E aí? Então, Edson, eu acho que o Thiago fez uma ponderação muito importante, muito cuidadosa. É claro que são mais de 5.500 realidades, né, no Brasil, cada município tem sua realidade, mas eu acho que para quem consegue ter ainda alguma margem para investimento, deve ser uma prioridade e deve investir o quanto antes. E como eu disse, Recife já investe em tecnologia na educação há mais de 10 anos e isso se reflete hoje, né, na rede municipal. A gente tem equipe de estudantes que é campeã brasileira de robótica, bicampeã brasileira, participa de campeonatos nacionais e internacionais na Alemanha, no Japão, na Rússia. E isso tudo foi um processo. E quem quiser, quem resolver investir daqui para frente, vendo que isso vai ser cada vez mais necessário, vivendo agora a necessidade de ter uma melhor competência digital, vai ver que esse investimento precisa ser regular, esse investimento precisa ser consistente, esse investimento precisa ser de rede, não pode ser só em algumas ilhas de excelência. E para conseguir um resultado efetivo, precisa de anos. Então, quem sair com essa compreensão, entender isso, a minha sugestão, por experiência aqui local, é investir o mais rápido possível e constantemente. Excelente, obrigado. Bom, Rogério, Thiago, nós estamos agora sim encerrando a nossa live, 1h05 já de live. Passou rápido demais, a contribuição de vocês foi muito, muito importante para nós. Não posso ser injusto com os estados que continuam se manifestando, pedindo para serem mencionados, Manaus, Minas Gerais, Pará, todos aqui conosco, participando da nossa live. Sejam sempre muito bem-vindos. Em nome da Tecnologia Educacional, quero agradecer pelo tempo de vocês, pela contribuição, pela abertura dessas informações que vocês trocaram com a gente. Foi muito, muito, muito legal. A gente quer deixar esse canal aberto para vocês, sempre que puderem, quiserem, voltem aqui, conversem com a gente, chamem a tecnologia, tanto os internautas quanto vocês dois, Thiago e Rogério. Roraima ali, olha, a Roraima... Posso só falar de mais um usuário, uma pessoa que está aqui na nossa live? Vamos lá. No comentário apareceu o nome de uma pessoa chamada Sitaram, que na verdade, carinhosamente, a gente chama ele de Sita. É um indiano, e hoje ele está morando no México, e ele cuida da área educacional da maior e mais importante empresa de software do planeta. Que é a chamada Tata, a TCS, né, Tata Consulting Service, e quero deixar aqui um abraço para ele, falar que, nossa, muito bom falar com você, falar para você nesse momento, viu, Cita? Um grande abraço, e olha como essa live se tornou importante, né, Edson, agora. Que legal. Citra, sempre bem-vindo também. Quem sabe, numa próxima, o próprio Citra participe da nossa live, viu? Vamos tentar veicular aí uma relação entre nós e, quem sabe, a gente possa levar informação de qualidade para todo mundo. Essa é a nossa missão, né? É isso aí. Legal, gente. Muito obrigado. Eu tenho algumas considerações finais para os nossos internautas. E aqui eu me despeço com gratidão de você, Rogério. Até uma próxima. Sucesso para você. Obrigado. Valeu. Tchau. Para você também. Sucesso. Até a próxima. Obrigado, gente. Um abração para todo mundo aí. Abraço. Legal. E vocês que nos acompanharam, só fica a nossa gratidão. A Tecnologia Educacional, a cada dia, tenta, com seus esforços, chegar a mais pontos desse nosso Brasil, do mundo, né? Até México estava com a gente, com o que a gente faz de melhor, que é transformar a vida, transformar a educação por meio da tecnologia. É isso que a gente faz, é para isso que nós estamos reunidos. Bom, nós lançamos, então, também na semana passada, uma trilha de aprendizagem que eu queria dividir com vocês. O nome dessa trilha de aprendizado chama Code para Professores.
E essa trilha está no nosso portal do Mundo para a Escola, está correndo aqui embaixo. Se você quiser entrar lá e conhecer um pouquinho mais, assim como o Rogério, como o Tiago falaram, né, da importância da linguagem computacional, da tecnologia, da educação, nós estamos alinhados com isso, você pode baixar isso lá, tá? Amanhã, nós lançaremos a trilha sobre as 3 ferramentas para qualquer professor, 3 ferramentas essenciais para qualquer professor da área pública, da área privada, atuarem nesse momento histórico pela qual a educação está passando. Você pode acessar isso a partir de amanhã no nosso site www.domundoparaescola e assista tudo isso gratuitamente. Bom, nossa live realmente foi muito esclarecedora, produtiva, acredito que vocês pensem assim também. Quero agradecer a vocês que nos acompanham. Terça-feira que vem, nos vemos de novo para uma nova live. E o tema da semana que vem é o seguinte: competências socioemocionais durante a pandemia. Como preparar as crianças para o retorno às aulas? Esse é o tema da semana que vem. Nós já tratamos um pouquinho sobre ele hoje. E eu quero deixar aí esse teaser para que na semana que vem a gente volte falando sobre esse assunto. Muito obrigado a todos vocês. Nós agradecemos também aos nossos apoiadores dentro e fora da tecnologia educacional. Na semana que vem a gente se encontra de novo. Vamos nos cuidar e até a semana que vem. Um abraço.